Começamos mais um episódio aqui do Ecosistema Podcast. Como é bom gravar esse podcast. Cento e lascou a boca. 3, 4, 105. nem sei, mas tô perdido. Qual é, meu diretor? 105, meus amigos. Exatamente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Cada episódio aqui é aquele efeito novidade, porque a gente aprende muito. A gente se coloca aqui no lugar aqui do aprendiz e a gente aprende muito. E a gente quer te convidar para você se colocar nessa cadeira também do aprendiz aí. Pega papel, pega caneta, porque é muito conteúdo, ainda mais o de hoje, né? Só os tolos sabem tudo, né, Hugo? Só os tolos sabem tudo, exatamente. E os sábios aprendem coisas todos novas, todos os dias. É isso aí. E a gente está recebendo hoje aqui uma convidada de peso, né? Porque, cara... O currículo dela aqui, quando a gente começou a perguntar o currículo dela aqui. Exatamente. Apresenta o currículo dela, inclusive, Hugão. Vamos lá. Antes de a gente começar. Camila Santos, né? Ela tem um negócio, que é a KS Consultoria, que é pautada em BPO financeiro, gestão de franquias, né? Hoje, dentro da gestão de franquias da empresa dela, ela atua com 4 franquias, 80 lojas. Ela tem também um pilar de consultoria, desenvolvimento de time, é professora universitária. E o restante eu vou deixar pra ela falar, né? Ela tem mais, eu sei que tem mais. Tem mais coisas que a gente vai descobrir agora. Exatamente, deixar pra ela falar. Show. E é isso aí, pessoal. Vamos lá pra mais um episódio incrível. Desde já, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Curte esse episódio porque vai ser punk. Porque o que ela vai trazer aqui é fundamental pra toda empresa crescer. Se você não aplicar o que ela vai passar aqui hoje, que a gente já estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho, e do que a gente vai tratar aqui nesse episódio, se você não aplicar no seu negócio, é impossível de você ter sucesso, é impossível de você crescer. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Vou passar a palavra para ela, Camila Santos, no Ecosistema Podcast, KS Consultoria. Seja muito bem-vinda, tá, Camila? Eu que agradeço. Que responsabilidade depois dessa apresentação. Mas para mim, assim, é uma honra. Eu quero parabenizar também, porque eu acredito que conhecimento, se não for compartilhado, ele não faz sentido. Eu falo muito isso, eu acredito nisso. Eu sou retrato e reflexo. A minha história é muito sobre isso. Eu confesso que eu costumo falar que são anjos que surgem e que passam conhecimento de uma forma tão fluida, né? Já é da alma, já é da essência da pessoa entender que conhecimento precisa ser repassado. Eu sou reflexo disso. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Vamos que vamos. Eu espero poder deixar um pouco de mim para quem nos acompanha, porque eu acho que é isso, é sobre o legado, né? É sobre o que a gente deixa por onde a gente passa. Seja bem-vinda, Camila, e você agora faz parte oficialmente do ecossistema, do time Ecosistema. Já fazia, viu? Então, como telespectadora, eu já me sentia que fazia parte. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. De algum dos temas que a gente vai conversar hoje aqui sobre crescimento, gestão, é possível uma pessoa crescer uma empresa, botar ela lá no topo e ela mesma cuidar da contabilidade dela? Não. Tem como não, né? Não. É possível, eu costumo falar que é possível você startar. Massa. É fazer acontecer. Com o que eu tenho de recurso disponível, né? Isso. Inclusive, a KS foi isso. Eu costumo falar que até o nome foi super criativo na época. KS, Camila Santos, tinha que fazer acontecer, vamos criar. O nome naquele momento não era o pilar primordial. Mas eu faço uma analogia. Uma empresa é como se fosse um corpo humano. Compare sua empresa e a empresa que você tem, o que você pretende ter, e acredite, porque se você tem esse sonho, olhe todos os dias para ele e diga que ele vai ser materializado, porque eu acredito muito no poder do que você visualiza e do que você profetiza para a sua vida. Então, o coração, vamos considerar que ele seja a área de vendas. Então, precisa estar bombeando. Eu preciso acordar e dormir pensando em venda. Boa. E entender que venda não é só o vendedor, o consultor de venda, o representante de vendas, porque os nomes, todos nós que fazemos parte de qualquer empresa, desde quem está ali nos serviços gerais e de quem está no topo, nós somos vendedores. A todo momento nós estamos nos vendendo. Então, venda é o que bombeia ali, é o coração. E aí, quando eu falo sobre corpo humano, vem o cérebro. Um outro pilar que não pode. É o marketing, que ali é onde você vai estruturar a estratégia de comunicar o que você tem de produto ou de serviço, né? E aí, senão seu produto vai ficar na prateleira. Sim. E aí vem o financeiro, vem a contabilidade que você falou. Isso. Então, imagine como é que eu vou fazer a gestão da minha empresa se a principal área ali, que ela vai permear por todo o corpo, toda a circulação,
eu sozinha, talvez, será que eu tenho conhecimento? Talvez se você for um contador e abrir uma contabilidade, ótimo. Mas normalmente a gente abre uma empresa muito... A nossa primeira empresa sempre é com algo que a gente se identifica, né? Que a gente gosta. Então, assim, a contabilidade, existe preceitos conceituais, técnicos, que vai te respaldar numa precificação. Boa. Que vai te respaldar, te alocando no regime tributário mais adequado para aquele momento, para que você não tenha uma perca financeira. E isso quem vai ter conhecimento é um contador. Que isso, hein? Então, é sobre isso. A gente entender... Sabe o que é que eu costumo falar? Dá uma aula para explicar. Sabe o que eu costumo falar? Eu gosto de falar assim, tenha ao seu lado pessoas que façam melhor do que você aquilo que você não faz tão bem. Boa. Maravilha. Boa. E aí, isso é time, né? E aí nos leva para o lugar de... Não vou pedir para repetir não, porque eu sei que as pessoas vão ficar voltando para ouvir de novo. E aí nos leva para o lugar de que tá atento sempre ao nosso movimento egóico, né? Principalmente quando a gente vai crescendo, porque o lado centralizador, o lado de que não faz como eu faço. E não vai fazer não, amigos. Eu passei por esse processo e passo. Não vai fazer como a gente faz. Mas o objetivo está sendo alcançado com um nível de qualidade. Deixa que cada um ali adeque a seu perfil, a sua caixinha, ao seu formato. Mas tem ao seu lado quem faz melhor do que você aquilo que você não faz tão bem. Caramba, depois dessa introdução aí... Show, né? Quanto tempo? 6 minutos de podcast, só pedrada. E, cara, não fui eu que falei isso, não foi o Menandro. Cara, foi uma especialista. Especialista em gestão, em crescimento de empresa. E eu não preciso nem falar mais nada, né? Se você precisa não, você tem que ter uma contabilidade no seu negócio. E a gente está aqui para te indicar a melhor. Legrand, Inteligência Contábil. Tem um QR Code aqui. E eu não vou falar mais nada. É isso aí, gente. O Legrand, né? O Legrand é nosso patrocinador oficial aqui do Ecosistema. Empresa que a gente confia. Exato. Né? Todos os nossos negócios. Exatamente. Só aqui do Ecosistema a gente tem mais de 5 ou 6 CNPJs, todos conduzidos pela Legrand. E o pessoal da Legrand ajuda a gente em todos os sentidos, né? Exato. É muito mais do que um serviço de contabilidade, é uma consultoria e cuida não só do business, né? Mas também da pessoa física, né? Exato. Eu falo sempre que eu não tomo uma decisão de nada financeira, assim, sem falar com o meu contador, com minha contabilidade. E a Legrand é a galera que a gente confia aqui. Então, aproveita, aponta seu QR Code e vai conversar com a Legrand, ver como é que eles podem te atender. Exatamente. Quero aproveitar também e falar do Master Business, Master Business, fundamental. Quero falar para você do Master Business. Aqui também deve estar o QR Code na tela. Essa xícara linda aqui é do nosso grupo de empreendedores, empresários, infoprodutores, né? São pessoas unidas com um único propósito e compartilham principalmente do mesmo valor de crescer e contribuir. Nosso grupo de empresários, né? E nesse grupo a gente compartilha as práticas que a gente realiza no nosso negócio, no dia a dia do nosso negócio. E a gente compartilha isso com todos os membros do grupo, com o objetivo de ajudar, né, a todos a alavancarem o resultado aí das suas empresas, tá bom? Então, se você quer conhecer como você pode fazer parte, né, e se tornar um membro do nosso ecossistema Master Business, também aponta o QR Code na tela, sinta-se à vontade e vem falar com a gente. E bom? Vamos pro episódio. Vamos voltar aqui agora falando com a Camila. Quem é a Camila? Fala aí pra gente. Quem é Camila? Aí eu vou voltar lá atrás. Camila é uma filha de um motorista de ônibus e de uma diarista, onde eles se separaram e Camila morou numa casa onde tinha 15 pessoas. Uau. Tem a história de meu avô, né, que ele casou com minha avó, teve 7 filhos, minha avó faleceu e depois de um ano, meu avô casou com a irmã de minha avó e teve mais 8 filhos. Então, Camila, ela vem de uma casa cheia. E ela vem de uma casa de 8 mulheres, de uma força feminina muito forte. E Camila escutava muito sobre o estudo é onde vai te levar aos seus sonhos. Então, Camila cresceu com aquilo. Camila recebia medalhas, eu me lembro do nome do colégio Evolutivo, Evofera, minha mãe com muito orgulho. Então, Camila sempre muito focada em estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, Camila sabia que o estudo era o veículo que ia levar ela para outros destinos. E assim foi. E aí, minha avó, ela plantou a sementinha da minha paixão por finanças. Minha avó tinha um diário que ela anotava até a quantidade de pães que ela comprava por dia. Caramba, e minha avó não teve o básico do estudo. Mas hoje eu olho para minha avó e vejo que minha avó era uma gestora financeira. No modelo dela, que eu falo do mundo real. No mundo real, minha avó foi uma melhor administradora que eu já conheci até hoje. Porque minha avó mantinha uma casa com 15 pessoas, administrando ali
uma aposentadoria onde ela dizia, eu faço milagres. Ela falava muito, eu faço milagres. Até hoje eu tenho esse diário, porque eu herdei o diário onde ela anotava as continhas. E aí foi onde veio a paixão por números, que foi quando eu fiz administração, na época. E aí comecei ali. Tive a oportunidade na época de trabalhar na empresa, minha primeira empresa onde eu atuei com finanças foi a MPX, do grupo Ike Batista, em Fortaleza. Caramba. Foi a primeira oportunidade que eu tive. E sempre muito curiosa. Eu me lembro que eu nunca recebi hora extra. Eu era movida por querer aprender. Eu tinha que aprender, eu queria aprender. E aí, nesse decorrer, eu fui para o Rio de Janeiro. Isso há 11 anos atrás. Eu finalizei minha faculdade no Rio. E aí, no Rio, sozinha, o que é que eu fazia? Eu pegava as plataformas de currículo, colocava o currículo, e ligava, e passava na primeira fase, não me retornava, eu ligava, enfim, tive a oportunidade de chegar até a Rede Globo, no canal Multishow Busy Off, onde, nunca me esqueço, que o meu gerente falou assim, a oportunidade de você vir para cá vai te trazer empregabilidade. E, de fato, trouxe. E eu observava muito tudo o que acontecia. E abrindo aspas, nesse decorrer, eu tive contato com muitas consultorias. Sim. E o que me incomodava, às vezes, é que as consultorias chegavam, não conversava com ninguém, ficava dentro de uma sala e todo mundo com medo. Vai ser demitido, alguém vai ser demitido, né? Porque chegava a consultoria e vai ser demitido. A consultoria vem para primeiro identificar problema, né? Isso, e aí... E se tem problema, tem alguém... tem alguém errando. Tem alguém causando aquele problema. E aí ficava todo mundo muito tenso, e aí isso daí foi guardando em alguma caixinha, foi guardando aqui na minha caixinha. E aí foi onde eu aprendi muito sobre orçamento, sobre planejamento. E eu tive a oportunidade de vir para Salvador. E aí, quando eu vim para Salvador, vim pelo Grupo Pão de Açúcar, também na área de administrava o cluster Nordeste, daquelas lojas que ficavam dentro do Extra, também na área financeira. E aí, eu tive a oportunidade de atuar numa empresa local aqui, depois de 2 anos como gerente. Aquela vontade imensa de querer contribuir com o pequeno e médio empreendedor. Eu falo que uma característica mais forte que eu tenho, e que eu acho que é uma característica que, se a gente for analisar os empreendedores, nós somos... insatisfeitos, né? Inquietos. Total. Inquietos, total. Então, assim, todo dia eu tô ali pensando, o que é que eu posso fazer melhor? Aí eu nunca me esqueço da história de minha avó. Fulano mandava 2 pessoas, pedia para 2 pessoas ir à feira, compre morango. Chegava lá, fulano, não encontrei morango, voltava com a mão vazia. E o outro voltava e dizia assim, eu não encontrei morango, mas eu trouxe banana. Minha avó contava essa historinha. Caramba. Então, eu sempre fazia isso. Se alguém me pediu uma apresentação, me pediu um dado, eu transformava aquilo em apresentação. Então, sempre eu tinha também... Eu preciso entregar mais. Eu preciso gerar... Que era o gerar valor, que hoje a gente fala. Eu estava gerando valor. Mas naquela época não se falava em gerar valor. E aí, Camila permeou pela especialidade na área financeira. Então, eu passei por todas as áreas. Então, hoje eu sei sobre contas a pagar, contas a receber, faturamento, fechamento de resultado. Mas eu tive essa vontade, foi quando, nessa empresa que eu atuava como gerente, eu disse, eu quero voar. Eu quero abrir uma empresa de consultoria aqui na Bahia. E aí, ela chegou para mim e disse assim, tudo bem, mas com uma condição. Eu preciso ser sua primeira cliente. Você fica aqui como consultora full time, como conselho, porque você é uma pessoa que está a todo momento analisando o que é que precisa fazer diferente, de melhor, e nós não queremos te perder. Você fica aqui na empresa como consultora. Que chancel, hein? Já abriu. Isso. Chancelada. Nossa. E naquele momento, para mim, aí eu preciso lembrar, algumas pessoas que estejam nessa jornada de consultoria, que para mim, o processo foi mais fácil nesse momento. Porque muitas vezes você tem essa vontade e vem a tomada de decisão de sair de um CLT para investir numa empresa. Só que nesse momento eu tive a oportunidade de já investir na minha empresa, tendo uma receita fixa que ali estava ok para mim. Sim. Então, para mim, eu tenho a percepção de que na época eu fui uma privilegiada. Sim. Na minha opinião, foi em parte, sabe? Porque se você for olhar toda essa trajetória... Fez por onde? O que você fez para ser privilegiada, né? Entregou mais, fez o algo mais, gerou muito valor estando na empresa. Você foi o quê? Foi a pessoa que empreendeu estando como CLT dentro da empresa. Foi um empreendedor, gerou valor pra caramba e a pessoa falou assim, cara, eu não quero te perder. Exato. Então, assim, não é que você foi privilegiada no sentido de,
passaram a mão pela sua cabeça e te deram uma oportunidade. Não, eu acho que você gerou muito valor e as pessoas olharam e falaram assim, cara, não posso perder. E isso acho que posso dizer, não é culpa, né? Mas esse privilégio veio da sua trajetória. Você certo, construiu isso, né? O lugar certo e a hora certa foi você que construiu. Exatamente. Então, é com essa ótica que eu olho. Eu nunca tinha escutado isso. Ecossistema é essa troca, né? Então, vocês estão deixando, nesse momento, Verdade. vocês... eu fiz aqui uma retrospectiva. Você não foi privilegiada, você foi reconhecida. Foi reconhecida, exato. Perfeito. Exatamente. E aí, que bom, né? Que bom. E aí, nesse movimento, foi que... Mas eu disse, eu tinha tomado essa decisão, mas... Será que é o momento de abrir já a KS? Porque eu estava na Bahia há 3 anos, poucas pessoas me conheciam. E consultoria, muitas vezes, o poder dela é o gatilho de autoridade. O boca a boca é muito forte nessa área ainda. Sim. E aí, movimento gera movimento. Quando eu comecei a me movimentar, eu tive a oportunidade de uma amiga me apresentou um consultor muito forte aqui na Bahia. E aí ele me propôs, quer trabalhar comigo? Eu disse, é a hora de aprender. Eu vou colar nele. E vou aprender. Então, eu passei 2 anos com ele, aprendendo. Depois desses 2 anos, eu disse, não, chegou o momento agora de formatar uma empresa de consultoria com os meus valores, com a minha essência, aquilo que eu acredito, com a minha metodologia, do que eu acho, como que eu posso estar formatando. E aí, nasceu a KS Consultoria. Eu trouxe até aqui Maravilha. um imã aqui, uma canequinha, um presentinho da KS. Olha isso, gente. Presente aqui do ecossistema. Tem uma canequinha aí pra vocês. E aí nasceu a KS. Né? Vamos abrir. A KS nasceu dessa inquietude, dessa vontade para anotar os insights. Minha mulher vai amar esse bloquinho aqui, porque eu sou o cara do bloquinho dos cadernos. Tenho mais de 10 cadernos de anotação. Bom demais, bom Minha demais. mulher pira com isso. E aí tem, né, a gente costuma falar, cuidamos do seu negócio como se fosse nosso. E verdadeiramente é isso. É como se fosse nosso, assim, a gente abraça o empreendedor. Massa. Que legal, viu, Camila? Gratidão. Muito obrigado. KS Consultoria, gente. No Ecossistema Podcast. Tá? Xícara nova aqui pra gente. Obrigado. E aí querida. nasceu a KS. E a KS, ela foi toda empresa é isso, né? A gente vai se transformando. Eu não falei no início que a empresa é um ser humano? Sim. A Camila, aos 38 anos hoje, não é a Camila aos 28. Sim. Né? Fisicamente ela tá com a carinha de 20, mas a cabeça ela vai evoluindo e vai transformando. Sim. Então, a empresa do mesmo jeito. Então, a KS, inclusive a KS esse ano, ela eu vou compartilhar aqui com vocês, assim, ela tá passando por um processo, sabe, eu não sou mãe, mas eu observo muito. É como se o filho completou 18 anos. E ele agora quer identidade própria. Ele quer ser independente, ele quer ter identidade própria. Ele quer dizer que eu posso fazer acontecer sem que você esteja do meu lado. Maduro, né? Ele tá maduro. Então, a KS esse ano vai estar passando por um processo de rebrand. A partir de julho, provavelmente, não vai ser mais... o nome não vai ser mais KS, mas a gente está passando por esse rebrand. A gente vai comunicar sobre isso, porque a KS está num novo momento. Chegou o momento onde a KS precisa formar novos consultores. Eu acredito muito, assim, e visualizo muito um time formado de consultores, a gente fazendo acontecer, a gente cuidando do negócio literalmente como se fosse nosso. Quando o cliente chega para conversar com a gente, meninos, a primeira coisa que eu faço é: vem aqui, me conta a sua história. Eu quero ouvir sua história. Quero me conectar. Eu quero me conectar. E muitas vezes já aconteceu de dizer, não é o momento ainda. Boa. Porque o empreendedor precisa estar disposto a um momento de consultoria ou de formatação ou de reformatação do seu negócio. Porque a gente vai levar o empreendedor a cutucá-lo a sair da zona de conforto. E muitas vezes ele não está preparado para isso. Então, já aconteceu de a gente sentar e dizer, ainda não é o momento. Então, vamos aqui dar alguns passos e daqui a um tempo a gente volta a conversar. Porque precisa estar no momento, precisa estar preparado para algumas mudanças que vão ser necessárias. E que tudo bem se não for o momento, mas que a gente precisa ter clareza também onde estão nossas fragilidades, que muitas vezes quem está dentro do negócio não percebe. Você está tão mergulhado. Na verdade, na maioria das vezes é assim, né? É igual ali, né? a lógica dessa xícara aqui, né? Você vê o que está aqui na frente, mas você não vê o que está aqui atrás, né? Então, você precisa ter gente de fora para poder te ajudar, e a lógica da garrafa também, não né? se enxerga o da rótulo garrafa, da você garrafa, não consegue. lá de dentro. Você tá dentro da garrafa, não tem como você ver o que tá fora, não tem como você ver o rótulo, né? Exato, perfeito. Exatamente.
E outra coisa, você falou uma coisa, né? Quando você falou assim, muitas vezes eu digo não pro cliente, né? É clareza também de quem é o cliente ideal, né? Porque muitas vezes eu acho assim, talvez prejudicaria até sua entrega se você coloca um cliente ao qual você sabe que você não vai conseguir gerar o resultado porque o cliente não está pronto. E algumas empresas têm dificuldade de fazer isso, né? Não conhece qual é o perfil de cliente ideal e acha que tem que vender para qualquer pessoa que chega aí, é uma oportunidade de negócio e aumenta o faturamento. Sabendo que isso pode estar botando até a credibilidade da empresa por água abaixo, justamente porque não é um cara que você não vai conseguir gerar o resultado que você quer. Perfeito, perfeito. Então isso é uma clareza, né, que eu acho que muitas empresas deveriam ter, que ter, a né? KS tem, né? Isso mostra mais uma vez a maturidade do negócio. Perfeito. Eu identifico muito isso, se vocês observarem, por exemplo, em praças, que nós temos, assim... Faça um teste em praças de alimentação, por exemplo. Quando o negócio não está trazendo o resultado que eles esperam, a tendência é eles trazerem novos produtos para dentro daquele espaço que muitas vezes não comunica com o público, não está comunicando com o brand que ele criou. Então, o cliente se sente perdido, porque isso é posicionamento, Verdade. né? Por exemplo, eu sempre costumo falar, quando você vai contratar um fotógrafo para o seu casamento, você tem a opção de um fotógrafo generalista. Ele é um fotógrafo. E você tem um fotógrafo que se posiciona como especialista em fotos para casamento. Qual que você vai escolher? Especialista. O especialista. E aí, se ele passa por um momento onde ele teve uma queda de faturamento, e naquele momento ele busca comunicar de que deixar de se apresentar como especialista, aquilo vai ficar confuso para o público dele. E ele provavelmente não vai gerar um valor sobre o serviço dele. Porque quando ele se posiciona e foca num nicho, ele gera valor em relação àquilo. E quando eu gero valor, eu gero conexão. E o meu cliente, ele vai buscar o meu produto e serviço, muitas vezes ele não lembra nem do preço que ele pagou. Porque a conexão dele foi pelo valor que você gerou. Pela entrega. Que você gerou e aí, consequentemente, você está entregando. Então, quando nós, empreendedores, nos vinculamos com o nosso cliente através de preço, liga o sinal de alerta. Por quê? Na oportunidade que ele tiver de um preço mais baixo, ele vai optar pela concorrência. Agora, se você opta em conectar com o seu cliente através de um valor que você gera, essa conexão... Ele pode até passar por uma experiência de um dia que ele... Cheguei naquele espaço, mas a conexão é tão forte que ele se sente parte até para chegar e dar um feedback. Hoje não foi bom. É isso que eu te perguntar. E como é que faz? Como é que faz nessa situação? Eu tô na situação que eu tô... Cara, tô arriando as malas para vender. Tô entregando tudo, entendeu? Tô vendendo até as paredes da empresa para poder o cliente fechar comigo, entendeu? Tô entregando até as paredes para o cliente fechar. Quando eu tô nesse contexto, o que é que eu tenho que olhar primeiro, cara? Quando você... Que é o que a gente falou, né? Eu tô aqui, ó. Dentro dessa xícara aqui. Qual é o indicador que você me trouxe aqui? No exemplo, no indicador financeiro. Meu faturamento está baixo. Lembrando que, vou abrir aspas, faturamento alto não é sinônimo de resultado. Isso já é um outro assunto também. Exatamente. Mas eu tô ali com meu resultado não está o que eu esperava e está virando uma bola de neve. Eu sempre costumo falar, e foi aí que eu fui me desenvolver em outros pilares, em vendas e marketing, porque o resultado financeiro, olha o nome, resultado. É consequência de várias ações que eu tomo antes da apuração final. Antes de chegar no resultado. Exato. Então, o que nós fazemos diante disso? Eu preciso fazer um diagnóstico. Porque você está apresentando para mim uma dor. Uma dor que o meu negócio não está apresentando resultado. Então, eu cheguei no clínico geral, estou dizendo que eu estou com uma dor, mas eu não sei o que eu tenho. Então, a gente vai fazer um diagnóstico. A gente vai entrar em vendas, porque nós vamos validar se o seu resultado não está apresentando a margem que nós esperávamos devido a venda está abaixo das expectativas ou a precificação está errada? Porque eu posso estar com faturamento alto, mas eu não estou tendo lucro porque minha precificação ela não está cobrindo nem os meus custos. Esse é um primeiro diagnóstico. O segundo, como é que está ali a gestão dos meus custos? Existe oportunidade de eu reduzir os meus custos?
Existe oportunidade de eu renegociar o meu aluguel? Existe oportunidade de eu analisar ali o meu CMO, que é o custo com a mão de obra? Quais são as oportunidades que eu tenho ali para reduzir minha mão de obra e adequar melhor ali o formato? Então, assim, nós vamos entrar no diagnóstico primeiro para entender onde está vindo o impacto. E atrelado a isso, eu preciso comunicar para o meu cliente, me posicionar e gerar valor para ele. A experiência do meu cliente. E a experiência do meu cliente vem desde a minha comunicação do meu produto, gerando valor para ele, até o meu pós-venda. Então, a experiência do cliente está em detalhe. O que é que, por exemplo, saiu uma pesquisa agora da Brasel, essa semana, qual o primeiro pilar que faz com que a pessoa consuma, por exemplo, em restaurantes? É atendimento e limpeza. Boa. Atendimento e limpeza. Detalhe. É detalhe. Entendeu? Então, são detalhes. Eu entender que é o que eu estou proporcionando de experiência para o meu cliente que vai fazer com que ele consuma. Então, assim, o desafio é entender que eu vou ter que avaliar ali todos os pilares. E lembrar de um ponto principal. Empresa é sobre pessoas. Quem faz o negócio acontecer são pessoas. Exato. Então, nós temos várias ferramentas, temos as tecnologias que eu, Camila, pode ser daqui a 10 anos, eu volte aqui e reformule o que eu estou falando. Mas, para mim, ferramenta tecnológica não substitui a capacidade criativa. Por mais que eu use um chat GPT, quando ele me ajuda ali, mas quando eu coloco o meu olhar humano, o a mais, aí eu uni o útil ao agradável. Mas o humano, ele não é substituído. Então, é sobre pessoas. É chegar no estabelecimento, como eu cheguei semana passada, em Itabuna, eu fui visitar uma operação, uma loja. Eu fiquei sentada, eu fiquei olhando assim. Isso daqui é uma orquestra. Uma orquestra. Todos tinham um senso de autonomia e de pertencimento. Caramba. O pedido do iFood chega na tela do tablet, a minha primeira pergunta, quem é responsável pelo pedido do iFood? Aí ele olhou para mim, como assim responsável? Na hora que toca, quem está na frente pega o pedido, todos nós somos responsáveis. Caramba. Todos apresentavam um negócio. Todos sabiam se a rampa ali precisa ser limpa, eu não vou esperar porque o outro é responsável. Eu tenho a iniciativa. E de onde é que vem isso? Isso é cultura, gente. Exatamente. E o que é cultura? Personalidade. É personalidade. São valores. É essência. E quem passa isso? Os donos. Os donos. Gestor. Cultura vem de cima. Vem de cima, de quem... Aí, não sou mãe. Na verdade, deveria, né? Deveria. Porque tem empresas que a cultura não vem de cima, a cultura vem de baixo. Exatamente. Então, assim, os pais vão concordar comigo. Mas, observe, a criança, ela replica o comportamento do pai e da mãe. Por isso que precisam estar atentos, né? Eu não tenho um lugar de fala, porque eu sou mãe só de pet. Mas, eles replicam o comportamento. Assim vai ser o seu time. E esse é o ônus e o bônus. Eu preciso entender que eu sou exemplo ao ponto, vou confessar para vocês, quando eu não estou bem. Porque vai ter dias que nós não estamos bem. Eu prefiro não ter contato com o meu time. Porque eu sei que a minha energia vai influenciar o meu time. Esse dia eu vou ficar em casa. E eu falo isso para eles. Se não tá bem, hoje eu tive uma conversa com uma das minhas colaboradoras, porque nós, empreendedores, temos o desafio aí dessa nova geração, ser uma geração onde a gente precisa lidar com as fragilidades emocionais, isso é muito forte. Total. E existem empresas que estão colocando no pilar terapia, psicólogos, porque é uma geração que vem, que é mais frágil. Sim. E aí é mais fácil dizer que o mercado está muito difícil, né, encontrar colaboradores, perfis. Eu escuto muito. Nesse mercado tá difícil, não encontro um colaborador. Escuto, e de fato tá. Está desafiador. Tá mais desafiador. Tá mais desafiador. Isso eu não vou tirar o mérito. Mas o que eu posso fazer? Pra não sentir tanto. Para não sentir tanto. Eu posso formar. Eu posso optar pela formação. E a formação não é só técnica. Não mesmo. Não é só a cognitiva. A emocional também é o pilar de desenvolvimento. Entendeu? Então, eu preciso entender, olhar para o meu colaborador e me perguntar como eu estou desenvolvendo na parte cognitiva e emocional. E, às vezes, o emocional é uma escuta. É ter um tempo onde eu possa escutar o meu colaborador. Então, o movimento que eu percebo, às vezes, é que a empresa se preocupa de fora para dentro.
Sim. Eu convido a todos, assim, fazer o movimento de dentro para fora. Porque aí, se você fizer esse movimento, você vai impactar na experiência do seu cliente. E aí o negócio vai fluir. Então, voltando sobre o resultado, é sobre esses pilares. Eu olhar Quando você vendas... fala de fora para dentro, você está falando... Está preocupado mais com o cliente lá, aí depois com a receita, com a venda, com o faturamento que está vindo, é isso? É isso. E ele não está preocupado de cuidar da casa para poder gerar isso. Ele está muito focado no fator externo. Muito focado no cliente. Isso não significa que nós não vamos focar no cliente. Mas a gente precisa entender que o que vai impactar... É uma balança. É uma balança. Mas o que vai impactar na experiência do cliente é o meu time que vai proporcionar essa experiência. Total. Então, a partir do momento que eu tenho um time com senso de pertencimento, existe a cultura Disney, né? Tem uma historinha que a criança chegou na frente do brinquedo e ficou, vou pro brinquedo, acaba o meu picolé aqui. A criança ficava, brinquedo, picolé. E aí os colaboradores do parque, eles têm autonomia, porque é cultural. Pode ir, quando você voltar... vai estar aqui. Então, ele pega, trocou, ela desceu e tava ali o sorvete para ela. Isso é cultura. Então, se eu trabalho a cultura com o meu colaborador, ele sabe que tem autonomia naquele momento para resolver o problema, proporcionando uma experiência melhor para o meu cliente. Maravilha. É nessa linha, assim, que eu acredito que é o direcionador. Não, total. E aí você tem outro lado, como talvez outras pessoas agiriam nesse momento, né? Você tem que escolher se você quer ir no brinquedo... ou se você quer chupar o picolé, porque não tem como fazer as duas coisas, você vende ou você cuida do seu time. Não, então a cultura é isso aí, entendeu? A cultura é perfeita. Venda é o coração da empresa, então perfeito. Foca na venda. É exatamente Perfeito. isso. E eu escuto muito também, assim, do colaborador, não, eu não fiz porque eu não posso, eu não tenho essa autonomia, eu não consigo, eu não posso fazer isso. Muitas vezes ele se sente incomodado com aquilo, mas é porque de cima ele tem um direcionamento diferente do que ele acredita. Acontece isso. Então, é ter um olhar humano, de fato. A gente precisa ter um olhar humano e de entender que os nossos negócios são transformados, construídos através de pessoas. Nada roda sozinho, né? Por exemplo, quando eu estou tendo reunião para franquias, a primeira pergunta que eu faço, o que é uma franquia, para entender se a pessoa sabe o que é uma franquia, e se ela tem clareza de que, porque existe uma cultura de que franquia anda sozinho. Eu optei em investir na franquia porque me disseram que o negócio... já vem tudo pronto, né? Tudo pronto, ia dar sozinho. E aí eu costumo falar, nem a opção de deixar o dinheiro aplicado vai andar sozinho. Porque se você não tiver por trás alguém que te direcione ou o conhecimento para alocar o seu recurso em uma plataforma que te traga o rendimento daquilo que você espera, você vai estar perdendo dinheiro. Então, até para optar em apenas investir o dinheiro, você precisa tomar decisões e ter um direcionamento para aquilo. Então, nenhum negócio anda sozinho. Não existe um negócio que ande sozinho. Agora, se você não pode estar presente, você opta e ter pessoas ali do seu lado para te apoiar, né, nas tomadas de decisões e na gestão do teu negócio. Maravilha. Você trouxe pra gente 3 pilares, né? A gente falou quais foram os pilares? Me lembra aí. Marketing, vendas finanças. E finanças. Eu falei desses 3 pilares. Eu acho que é o pilar para startar o negócio. Você precisa entender que você precisa desses 3 pilares. Todo negócio já tem que começar com essas 3 coisas bem definidas. E o que eu sugiro também, por exemplo, antes de um negócio, optem em fazer um plano de negócios. Plano de negócio. O que é um plano de negócio? Você vai analisar a oportunidade que você tem de implantar aquele negócio e já ter uma projeção se ele vai te trazer um retorno, com quanto tempo ele vai trazer. Você vai estudar lá os 4 P's. Produto, preço, promoção e praça. Então, você vai estudar e, diante desse resultado, já aconteceu de entregar plano de negócio e a pessoa dizer assim, não, então não é essa opção. Não é viável. Não é viável. Então, por exemplo, eu apresentei um plano de negócio que elas pretendiam abrir a loja no shopping. E, diante do resultado que elas identificaram, que nós apresentamos, elas decidiram abrir no showroom. Porque no shopping o CTO era muito mais alto, então vamos começar com o showroom, e aí, diante do resultado, a gente passa a ter ali filiais no shopping. Então, o plano de negócio vai te direcionar para a tomada de decisão do investimento ou não.
teve uma cliente uma experiência incrível, que nós construímos um plano de negócio de um espaço para atendimento de crianças aqui em Salvador, que elas estão indo para a segunda operação agora, em menos de 3 anos. Ela fez todo esse processo de fazer o plano de negócio. Outro dia nós participamos de uma reunião, ela disse, Mila, eu pretendo transformar em franquia, mas quando chegar o momento a gente vai formatar isso. Então, o plano de negócio, ele te traz segurança na tomada de decisão. Então, o primeiro plano de negócio, que já está vinculado ao primeiro pilar, o financeiro. Total. Porque no plano de negócio, você vai receber um plano de viabilidade para os próximos 5 anos, que é a projeção de receita, de despesas, para você ali controlando o orçado versus realizado. Então, finanças já é o ponto de partida. Venda, sem venda, qual é o negócio que se mantém? Eu preciso vender, né? E o marketing, que é o que a gente falou sobre gerar valor, sobre comunicação, sobre um tráfego, sobre todas essas ferramentas, porque marketing é a área mais desafiadora, né? Porque atuar em marketing não é fácil. Não. Porque todo dia é algo novo. É uma novidade. Exatamente. É o profissional que precisa estar se atualizando todo, o né? tempo todo. E aí, com esses 3 pilares, o que eu coloco também ali de importante são os processos. Perfeito. Eu preciso ter os processos bem definidos, mesmo que eu gosto de falar sempre sobre o eu empresa, sabe? Porque vamos pro mundo né? real. Quando você falou do plano de negócio, eu pensei assim, velho, a minoria das empresas, assim, quando o cara abre um negócio com grana, ele pensa em tudo isso, né? Ele não dá pra investir uma grana num negócio, se bem que tem gente que faz também, né? Simplesmente, por emoção, vai dar certo, tive uma ideia e vamos implementar aí, né? A maioria dos negócios não começam assim, né? Pelo menos, ainda mais agora que tá empreendendo, empresa, nasce de um sonho, a vontade, o desejo, mas eu acho que em algum momento no crescimento dele, se ele quiser crescer, ele vai ter que fazer isso. Não tem problema você começar o sonho, Próximo nível. né? Mas eu acho que não dá para crescer também sem olhar para isso. No primeiro momento, nós vamos querer fazer acontecer. Provavelmente nós que estamos aqui. E empreendedor é teimoso, né? É teimoso. É teimoso, é curioso, é inquieto. Exato. É ligado Ele quer fazer. É ligado nos 220, a maioria, né? Quem não escuta a pergunta, você dorme? Né? Empreendedor que tem esse tudo, você dorme? Como é que você dá conta? Então, o empreendedor é um perfil, é esse o perfil. Eu sou resultado, assim, KS é resultado de fazer acontecer com recursos que nós tínhamos. Que eu tinha, né? Nós tínhamos, não, era eu tinha. Onde Exato. na maioria das vezes é o eu. Mas não tem um plano de negócio. Mas eu preciso ter o olhar para o básico disso daqui. O que é que eu percebo? Eu percebo muitas vezes que as pessoas abrem um negócio, por exemplo, um pilar essencial é como eu vou gerar valor, como eu vou comunicar. Isso daqui eu preciso ter. Concordo 100%. Porque como é que eu vou me aproximar do meu público sem ter isso daqui claro? Isso daqui eu preciso ter claro. Exato. Isso daqui. E aí você entra em posicionamento, aí você entra em várias coisas, né? Você entra em público-alvo. Isso você daqui. vai entrar em vários detalhes. Nicho, aí já tem umas Exato. tomadas Porque tem de muita gente que decisões. começa um negócio pensando no produto. Só. Exato, O exato. foco é 100% Sempre o produto. no produto, Sempre né? o produto. Acho que a maioria é assim, né? E muito focado nos atributos. Isso. Faz 2 semanas eu me reuni com a pessoa que vai lançar uma marca de... Eu, empresa, vai lançar uma marca de roupa. Eu passei 30 minutos escutando e ela falava sobre todos os atributos. Ela me mostrou o produto. E vou enviar para sua casa, Mila. Maravilhoso o produto. Olha a etiqueta. Como é que nós vamos comunicar? Esse público aqui, para esse produto, é um público A. Que é um público mais exigente. Até o preço desse produto aqui é um preço que vai se comunicar com o público A. Então, assim, se nós não tivermos claro qual é o nosso público, é como se eu preciso entender qual é a linguagem. É uma linguagem. O público que você tem específico é uma linguagem. Com certeza. Então, as tribos que a gente fala, né? Como é que eu vou me comunicar com essa tribo aqui? E aí nós precisamos estar atento a isso. E muitas vezes, aí é o que eu falo, muitas vezes você não vai ter recurso para investir numa consultoria. Mas nós hoje temos algo que há anos atrás nós não tínhamos. Eu tenho nas minhas mãos o meu maior amigo, que pode ser o meu maior inimigo. Concordo. Já sei Eu tenho informação na palma da minha mão todos os dias. Exatamente. Quantos cursos eu tenho disponíveis? Há um podcast desse. Você tem a maior biblioteca Verdade, do mundo na palma das suas mãos. Aí a disciplina.
Então, eu não estou vindo aqui para falar que é possível, mas levando para um lugar que eu preciso ter investimento financeiro, porque senão quem está nos assistindo vai dizer, vem aqui para minha realidade, Camila. Eu estou começando do zero, eu quero fazer acontecer, eu não tenho como investir. Então não venha com essas fórmulas aí, essas receitas de bolo, porque você não vai se conectar comigo. Isso porque não cabe mais, né? eu já estive nesse lugar. Mas aí eu digo, se você quer fazer acontecer, é possível sim. Só utilize as ferramentas que você tem nas mãos a favor de você tendo disciplina. Então hoje nós temos acesso a toda informação ali de prateleira. Agora eu preciso buscar, eu preciso mergulhar naquilo que eu me predisponho a fazer. Mas a nossa tendência muitas vezes é o quê? Buscar resultados rápidos. Exato. A gente vem de uma geração que tudo é muito rápido. Pular as etapas também. Verdade. Pular a etapa e tudo é muito todo rápido. mundo é assim, um pouco. Todo mundo tem um pouco disso, né? Conheço poucas pessoas. Tem aquelas pessoas que têm um perfil mais analítico, mais planejador, né? A gente pega aqui, a gente tem um case aqui, que é meu irmão. Meu irmão era um dos nossos sócios aqui, um dos sócios aqui do ecossistema. E esse cara Total. aqui, né? Esse cara, o cara mais... Não, conforme. Cara, vamos... mais analítico, mais planejador, o cara vamos olhar todos os detalhes pra gente fazer realmente o negócio dar certo. E a gente já tem um aqui que é mais de marketing, o outro é mais de vendas e junta assim, juntou marketing e vendas, com isso aqui a gente vai. Então, assim, tem a questão do perfil, né? Acho que o perfil do brasileiro como um todo não é esse perfil do analítico, do planejador, é mais ali realmente do executor ali, né? Acho que isso também atrapalha um pouco. E também a própria cultura, que eu acho, assim... Acho que a própria influência da internet hoje, que é do resultado rápido, né? Muito rápido, pô. Geração... Então, cara, eu preciso fazer e acho que vai dar certo aí, fast né? food. Olha o que você trouxe de informação. Olha que ambiente rico aqui que vocês têm. Um com olhar mais para venda, o outro mais para marketing, o outro mais para planejamento. Olha o que pode resultar de uma mistura dessa daqui. Bomba nuclear. São perfis diferentes, né? Se complementando com um único objetivo. Hoje de manhã eu tive uma reunião com um cliente que ele abriu as inúmeras planilhas dele. Ele sabia qual era a pizza que vendia menos. Eu aqui, observando. Incrível. Ele tinha um controle nas mãos dele financeiro. E aí eu disse, vamos aqui para a parte do marketing. A gente está comunicando isso daqui? O seu cliente, qual é o público do seu cliente? Você saiu de um preço X, triplicou esse preço. O que foi que aconteceu nesse produto? A venda caiu. Primeiro porque o teu público se comunica por preço. Ele aqui é preço balizador dele. E aí, quando você tomou essa decisão, você nem tomou em doses homeopáticas, porque aí você vai sentir no mercado. O que foi que você fez? Saiu de X para 2X. E aí, o público, que é um público balizador por preço aqui nessa praça, ele desconectou. Sentiu, né? Aí ele olhou e disse assim, eu sei que eu errei. A gente chama da resistência. E aí eu disse, mas você errou entre aspas, porque eu acho que a gente precisa testar. Negócio é teste. A gente precisa testar. Porém, nós precisamos ser rápido. Testou, avaliou, e aí nós falamos até do tempo de maturação, acho que 3 meses é o suficiente, você tem uma amostragem. Implantou, testou, já vamos mudar. E aí, nisso, ele passou 1 ano. Para hoje, a gente vir tomar a decisão de reformular o preço. Então, esse tempo aqui, ele teve um impacto financeiro. Então, assim, o negócio é você pensar a todo momento de você estar ali reformulando, mas você agir, controlar, mensurar e agir, mensurar, controlar, agir. E é isso, a todo momento. Eu falo muito isso, né? Execução, mensuração e aperfeiçoamento eterno. A todo momento, a todo momento. E eu acredito nisso. E aí ele disse, eu sou analítico. E aí a irmã gestora, ela é mais, ela tem um olhar mais estratégico sobre o negócio. Então eu acredito muito de somar essas forças. Eu sou muito planejadora. Você disser assim, eu já tenho todos os cursos que eu vou fazer até o final do ano. Eu já tenho planejado assim tudo, eu gosto de desenho, de visualizar onde eu quero chegar. Só que eu costumo falar que o planejamento, ele não pode ser um encaixotamento. Uhum. Não deve. Não deve. O planejamento, pelo contrário, ele te traz liberdade para isso. Essa semana nas minhas redes sociais eu falei exatamente sobre isso. Que mulher vaidosa e enfim, aí eu tinha um planejamento para fazer as unhas no dia 24.
E eu tinha que antecipar, só que eu tinha reunião. E o que é que o planejamento te proporciona? Eu olho para o meu planejamento e digo, essa reunião aqui pode ser online? Pode. Então, vamos transformar essa reunião para online. Essa daqui eu posso jogar para 17 horas? Posso. Então, eu ali consigo ajustar. E aí eu consigo analisar o impacto do ajuste. O planejamento, ele te traz essa liberdade que você sabe o que você precisa fazer e vai fazer as adequações. O planejamento é como se você saísse do Farol, quem é baiano vai entender, do Farol de Itapuã, vou pro Farol da Barra. Eu planejei. O planejamento, o que é que vai fazer? Provavelmente eu vou ter o menor consumo de combustível, porque eu vou escolher o melhor carro, a melhor rota. O planejamento vai te proporcionar isso. O melhor horário. E aí, só que se eu chegar no meio do caminho, que foi a pandemia, e eu vou ter uma interdição, eu sei onde eu quero chegar. É lá no Farol da Barra. Então, eu vou construir uma nova rota, mas eu sei o meu destino. Steve Jobs falava, né? Que o seu cliente não sabe o que quer. Então, você precisa ter clareza onde você quer chegar para mostrar para ele o que ele precisa. Então, quando você muda ali sua rota, mas você sabe qual é o seu objetivo, não tem problema, eu vou desviar, vou fazer uma parada estratégica, depois volto, mas eu sei onde eu quero chegar e o planejamento te traz isso, porque senão... E essa rota vai mudar, né? Vai mudar. Ela vai mudar. Eu acho que, assim, dificilmente você vai fazer um planejamento e ele vai ficar aí do jeito que ficou. Ele vai mudar, exato. A rota vai mudar, né? O plano continua. Exatamente isso. Porque senão também, se você não sabe o que você quer, onde você quer chegar, qualquer lugar serve. E aí isso é um problema. Você vai se adequando, você vai se moldando ali o mercado. E aí você vai perdendo a essência de quem você é, do que seu negócio realmente é, porque você vai moldando ali ao mercado. Então você precisa ter clareza, de fato, onde você quer chegar, porque isso daí vai te auxiliar a fazer esses replanejamentos. Por exemplo, eu tive a experiência de uma campanha, nós lançarmos um produto em um formato. E aí, no final dessa campanha, nós identificamos que o formato não se comunicou com o nosso público. E aí, estávamos com estoque altíssimo, porque o produto não saiu. E o nosso planejamento era lançar outro produto 3 meses posterior. E aí, o que é que o planejamento faz? Um desafio do primeiro. A gente vai precisar aqui replanejar. Vamos pegar o que a gente tinha planejado ali para os 3 meses, vamos jogar para o outro semestre e vamos trabalhar com esse produto que ainda está no estoque. Então, o planejamento é para você estar a todo momento ali. A pandemia nos ensinou isso, né? Quem imaginávamos que ia termos negócios ali fechados na proporção que foi, e a pandemia nos deixa isso, entendendo de que nós precisamos estarmos prontos para qualquer desvio ali, e muitas vezes pode ser que não estejamos, mas a resiliência vai nos trazer um pouco mais de mansidão para parar, encarar e dizer assim, quais são as outras oportunidades que a gente tem. Senão a gente vai focar no problema de forma que nos paralisa. O problema não pode nos paralisar, até porque a gente ama o problema, né? Porque senão a gente não empreendia. Não, eu acho que a pandemia ela veio para ensinar para o cara que dá para fazer. Dá para fazer. Sabe aquele funcionário que você falava assim, cara, vamos fazer. Não dá. A pandemia, eu acho que ela veio para ensinar a gente que dá para fazer. Porque, assim, a forma que as empresas tiveram que se reinventar, meu amigo, nessa pandemia para poder sobreviver foram, das mais variáveis possíveis e coisas que mudou, talvez, o modelo de negócio, inclusive. Pode ter mudado. Várias empresas mudou o modelo de negócio por conta disso, por conta de um desafio que teve que superar. E outras coisas, assim, e mudou vários processos também dentro de várias empresas por conta disso. Talvez achou até um caminho mais viável para fazer o que já fazia. Perfeito. Por conta da pandemia. Então, assim, a pandemia só veio para mostrar que dá para fazer. Cara, assim, o que eu vi é que a diversidade de soluções que o empreendedor, o empresário teve que criar para poder conseguir sobreviver na pandemia, cara, tipo assim, trouxe uma maturidade, eu acho que gigantesca, até falando de Brasil, assim, o mundo todo, né, obviamente, mas pra gente aqui também foi muito bom nesse sentido. Se a gente for encontrar um ponto positivo para isso, eu acho que foi isso, né? Essa capacidade de se reinventar e de que dá para fazer. Que é possível. A historinha do mundo real e do mundo ideal. Cara, né? A gente viu muitas coisas na pandemia, assim, surreal, né? As iniciativas, né, foram várias.
Você estava falando sobre o planejamento, né, sobre o plano de negócio. Fala um pouquinho aí, o básico que a pessoa precisa, pelo menos, para fazer esse planejamento. O que é que tem? Qual é o básico? O básico pra quem tá assistindo a gente, tá fazendo, pô, Camila, fez muito sentido o que você me falou, entendeu? Fala o básico, o que é que eu posso fazer de básico? O básico que a gente precisa, falando de planejamento financeiro, eu preciso ter clareza de todos os meus custos fixos. Porque os custos fixos é o que vai ali, é o aluguel, o salário, é o que você tem todo mês. O que é custo fixo? É aquilo que, independente da minha venda, se eu vender ou não, eu vou ter que arcar, ter aquele montante todo mês. Então, eu preciso ter clareza de quais são todos os meus custos fixos. Diante dos custos fixos, eu vou ali poder estipular quanto que eu preciso vender. Porque eu preciso cobrir os custos fixos e aí tem um outro pilar, que é o custo da mercadoria ou do serviço. Quando eu falo do serviço, está embutida a hora. Mas da mercadoria, quanto que custa? Eu vou vender caneca. Quanto que custa para eu produzir essa caneca? Então, eu preciso vender para cobrir o custo dessa caneca, ter um saldo, porque esse saldo vai cobrir os meus custos fixos. Aí eu vou chegar no ponto de equilíbrio, que é o 0 a 0. Quanto que por mês eu preciso... O ponto de partida é... Eu sempre chego para o empreendedor e pergunto, quanto que você precisa vender por mês para você atingir o seu ponto de equilíbrio? Ele, o quê? Se eu não sei nem quanto que eu preciso vender para cobrir os meus... Isso, que eu preciso ter para cobrir os meus custos, assim, num planejamento financeiro, isso é o básico que aí o contador pode te ajudar. Perfeito, é o básico. Né? O contador é o nosso maior parceiro para gestão financeira. É um casamento, né? Porque a gente entrega as informações, o BPO financeiro, que é um dos serviços da KS, a gente faz a gestão financeira, nós entregamos os dados prontos para o contador ali tocar. Então, é uma parceria muito grande. Os contadores são nossos parceiros. Então, você precisa ter isso claro para que você possa tomar decisões. Então, aí você vai para o seu time de venda. Quanto que eu preciso vender? Qual é a meta? Eu gosto sempre de estipular meta. Por exemplo, e a meta sempre... A sugestão, a meta ter um gatilho principal. Eu tenho uma meta para o meu time de um faturamento X. Só que não adianta eu só vender. Porque se eu não tiver o custo de mercadoria... o custo dessa mercadoria dentro do padrão. Senão, eu vou estar vendendo muito e não vai me deixar resultado. Exato. Então, eu chego para o meu time e digo, a meta, se nós vendermos 100 mil reais, vocês alcançaram a meta e aí vocês vão receber X. Porque o time gosta de ser movido por meta. E a gente envolve toda a empresa. Só que não adianta só faturamento, tem os outros gatilhos. Precisa atingir o CMV, precisa atingir um checklist de qualidade, um checklist de marketing. E aí eu tenho os outros pilares, porque aí ele atinge o faturamento, mas ao mesmo tempo eu estou tendo lucratividade. Então, eu gosto muito de atrelado ao planejamento financeiro, nós estipularmos metas. Mas o que é básico é a gente entender dos 3 pilares. A gente falou pilares de áreas de gestão, mas agora pilares de fazer o negócio acontecer. Pessoas, processos e ferramentas. Maravilha. Então, não adianta eu ter as melhores pessoas com maiores habilidades técnicas, habilidades emocionais, que seja pessoa com perfil de intraempreendedorismo, né? Que a gente fala muito sobre isso. Não adianta eu ter as melhores pessoas se eu não tenho os processos bem definidos. Sabe o que é que vai acontecer? O limão vai ficar passando de um para o outro. Porque isso não é comigo. Isso é com o Cicrano. Não. É responsabilidade de Hugo. Então vai ficar igual barata tonta. Barata tonta, vai ficar perdido. Exato. Não adianta eu ter os processos muito bem definidos dentro da caixinha se eu não tiver as pessoas alocadas nos lugares certos. Que é o que a gente estávamos falando no bastidores, né? Que são os talentos. Olhar para o meu time de talento. Direcionar o talento naquilo que eles vão entregar com mais facilidade, porque já é natural. Então, para vendas, eu preciso ter um time carismático, com talento de carisma. Eu preciso ter um time de comunicação. Então, eu vou ali direcionando o meu time de acordo com o perfil dele. Posso até tocar uma empresa com os processos bem definidos, com as pessoas alocadas. Mas se eu tiver o outro pilar dessa tríade, que é ferramentas, que aí entra a tecnologia, eu vou potencializar esse resultado, ele vai vir de forma mais rápida, mais sustentável, e aí vai fazer com que o crescimento da sua empresa, ela seja natural e dentro de um curto espaço de tempo. Então, hoje a gente tem essas oportunidades. Então, eu falo sobre esses 3 ingredientes: pessoas, processos e ferramentas. Então, é ter atenção sobre isso, de uma forma que a gente busque o equilíbrio. É buscar o equilíbrio. E aí, quando nós falamos das áreas anteriormente de vendas, de marketing, de financeiro e processos, isso daqui é para a gente tocar uma empresa. Mas se a gente chega no momento que eu estou pensando em expandir,
tô aqui com o meu negócio, eu quero expandir, quero abrir outra loja, eu quero aumentar o meu escopo de produto e serviço, aí vai necessitar de outras habilidades, entre elas a liderança, que é Perfeito. outro pilar sustentável, que ele vem, a necessidade dele se torna real e se torna primordial quando eu falo sobre expansão do meu negócio. Porque sobre liderança, eu não vou conseguir implantar uma cultura, eu não vou conseguir... tudo que a gente falou aqui anteriormente, eu não vou conseguir trabalhar de dentro para fora, onde vai impactar na experiência do meu cliente. E aí isso vai exigir de mim, enquanto empreendedor, atuar enquanto líder ou ter abaixo dele pessoas que possam ser os replicadores daquilo que ele acredita que seja a cultura ideal para se atingir os objetivos. Maravilha. Aí, assim cresce, né? Assim cresce. Eu sei que tem muita gente que está assistindo, às vezes você nunca se perguntou, pensa comigo assim, como é que Starbucks tem 30 mil lojas no mundo todo? Nunca se perguntou como é que os caras conseguem gerir 30 mil lojas e manter o mesmo padrão? E aí a gente fala de cultura. Porque Exatamente. você pode chegar no Starbucks daqui Cultura e liderança. e do outro lado do mundo Mesma coisa. é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo nível de excelência, de experiência, onde você se sente pertencente porque o seu nome tá saindo ali no copinho. Exato. Então aquilo pra mim... Outro dia eu cheguei no Starbucks da Barra e disse assim, olha, hoje eu quero uma mensagem no meu copo. Aí ele olhou assim pra mim e disse... Eu quero receber. Escreva o que você sentiu, escreva aí a mensagem pra mim. Então, aí ele foi lá, eu vi ele pensando, escreveu a mensagem. Isso é experiência. Uhum. Exatamente. E você vai encontrar experiência no Starbucks em qualquer todas. lugar do mundo, porque isso Está- é cultura. A Starbucks tem um padrão de Isso é atendimento top. também. Se você entrar em qualquer Starbucks, você vai ver que qualquer vendedor que for te atender, faça o teste. Você pode entrar em várias, todos vão estar sorrindo. Isso. Faz parte da cultura e da experiência, inclusive, que ele vai gerar para o cliente lá dentro. É um padrão também. Todo mundo vai estar sorrindo numa loja da Starbucks. Então, passe a observar isso que você vai entender. E a experiência nós podemos proporcionar em detalhes. Não precisa ter tantos recursos. Com certeza. Outro dia eu pedi... eu viajo muito e pedi no interior um hambúrguer e chegou dentro de uma embalagem, só que veio escrito à mão uma mensagem e tinha uns doces fora o hambúrguer. E aquilo me chama a atenção. Então, às vezes, a experiência... Nós não estamos falando de atitudes que necessitam de um investimento altíssimo. A experiência, ela está em detalhe. Ela está algo a mais ali no algo a mais. Ela está no sorriso. Ela está naquele lugar. Eu vou deixar uma pergunta. Provavelmente, aqui, todos nós que estamos aqui, existe aquele lugar que a gente só vai por causa de Joãozinho. Eu vou lá porque eu tenho um João que me atende, tem Maria. Eu falo muita história da minha manicure, sabe? Que eu cheguei aqui, Com conheci certeza. pelo Instagram, ela foi me atender, fazia técnico de enfermagem. Me incentivei muito, conversávamos muito. Ela foi fazer um curso em Fortaleza, ficou hospedada na casa da minha família. E hoje ela tá com um ateliê maravilhoso. E lá, eu não como cuscuz em lugar nenhum melhor do que o cuscuz que ela prepara pra mim, com café com leite, quando eu vou fazer minha unha. Me pergunte, Camila, qual é o valor da sua manutenção? Confesso pra vocês que eu nem lembro qual é o valor da minha manutenção. Mas eu digo que eu não Você troco... não se vê fazendo em outro lugar. Não me vejo fazendo em outro lugar. Então, eu costumo falar que eu tenho a melhor rede de apoio, que eu chamo de rede de apoio, o que algumas pessoas falam que são fornecedores. Para mim, é minha rede de apoio. Realmente. Entendeu? São as meninas que trabalham na minha casa, é o meu salão, são os meus fornecedores, mas é uma rede de apoio que criou vínculos e conexão. Então, é sobre criar vínculos, é sobre criar conexão. A gente veio para cá, provavelmente, a gente está falando muito de negócio, a gente fala sobre números, sobre resultados, sobre marketing, sobre venda. Mas a mensagem principal que eu quero dizer é que de todos esses pilares, nós estamos falando sobre pessoas. E nós, enquanto empreendedores, precisamos estar atentos a isso e entender que se a gente quer crescer de forma sustentável, porque é um termo que a gente utiliza muito, mas às vezes eu tenho a sensação que isso está só em quadros. E aí a gente precisa estar atento quando essa sustentabilidade ela está vindo da ação por trás das cortinas. Lá atrás, lá desde a minha contratação, desde o meu relacionamento com a minha rede de fornecedores também. Como é que está meu relacionamento com todo o meu ecossistema? Perfeito. É sobre ecossistema. Então, como é a minha relação do meu ecossistema? Então, é entender que
que é sobre atitude. Não, o crescimento sustentável vem daí, né? Exato. Acho que se a gente está usando a palavra sustentável, a gente tem que pensar exatamente isso. Todo mundo que está sustentando esse ecossistema, né? Não tem como. Se um elo se parte aí, a sustentação vai embora. É engrenagem, então, isso é uma coisa importante que você falou mesmo. E outra coisa em relação a quando você trouxe, né? Como é que a empresa quer crescer, né? Precisa pensar em construção, formação de liderança, né? Para poder levar essa cultura, para conseguir manter esse padrão e fazer ela performar como ela performa quando ela tinha uma filial, por exemplo. Né? Exatamente. Eu vejo, assim, hoje, eu acho que esse é um grande gap entre o pequeno empreendedor e o grande empresário, né? Porque, assim, o que é que eu observo? Eu observo que, geralmente, às vezes o cara tem um negócio muito bom e não cresce, talvez porque ele não consegue formar líderes. Ele é o líder. E ninguém pode ser o líder. Exatamente. Que aí entra muito... Eu tenho essa percepção. Entra... E quando a gente olha para um negócio grande, a gente vê que a cultura de formação de liderança é tipo assim, algo extremamente importante, né, dentro da empresa. Os caras estão o tempo todo observando quem é que eu vou subir agora, Eles estão sempre subindo alguém para fazer essa máquina crescer. Então, assim, a visão é completamente diferente, né? O cara que não cresce, ele é o líder. E ninguém pode ser o líder, né? Exatamente. É o negócio do eu sou o melhor vendedor da minha empresa. Exato. Quando a pessoa diz que a minha empresa não vende se eu não tiver, roda sem mim. Eu já fico... Tá aí o problema. Eu já fico tensa aqui. Outro dia eu assisti uma reportagem de Natália Beauty, né? Sim. Que é da sobrancelha de R$8.000. E ela... Eu sempre costumo falar que vulnerabilidade é força. E essa fala dela me soou uma vulnerabilidade, mas que nos fortalece. Ela disse que no processo de expansão dela, quando ela entendeu que ela precisava de líderes e que ela precisava dar autonomia e eles tocarem no formato, no perfil deles, alcançando o mesmo objetivo, mas do jeito, ela disse que aquilo dali incomodava. Que quando ela percebeu as atitudes dela, ela estava jogando contra o próprio negócio dela. Caramba, é verdade. Caramba, que insight. E ela disse assim que parou... E atingindo o mesmo resultado. Ela disse, eu tô sendo o mesmo objetivo, eu tô sendo contra porque não tá sendo... Eu tava jogando contra porque não tava sendo do meu jeito, ela falou assim. Porque não tava sendo do meu jeito. Olha esse movimento egóico, né? Meu, foi eu que criei. Então, assim, seu Mário Viana foi um dos diretores que eu tive que deixou muito em mim. Foi a empresa que, quando eu decidi ser consultora, ele ia... Com 80 anos, ele ia todos os dias na minha sala para querer saber o saldo do banco. Todos os dias passava na minha sala. E aí ele olhou para mim e disse assim, de 100% dos empresários que fecham, que quebram, 80%. O motivo não é gestão, minha filha, não é números. É o ego. Caramba. Eu acredito muito nisso. Porque crescer é entender que eu não consigo crescer sozinho. Eu não consigo. Eu posso até abrir minha empresa sozinha. Posso. Posso tocar minha empresa por muito tempo ali sozinha. Não dorme, se vira em mil. Mas se eu quero crescer sozinho, eu não vou conseguir. Ninguém constrói. Para crescer precisa de contribuição. Ninguém constrói algo grandioso sozinho. E aí entra a necessidade de formação. De formação de líderes, né? E líderes é quem inspira. Líderes é quem escuta. Então, as maiores dificuldades que eu vejo, de fato... é essa formação dessa liderança, assim. E é um problema que não é só do pequeno e médio. Você vê em grandes empresas as dificuldades, entendeu? Realmente. É uma dor latente. Eu acho que grandes empresas tem muita questão também daquele cara que tá lá e ele não tem a mentalidade do crescimento, ele não tá alinhado com o crescimento do negócio, ele tá preocupado se alguém vai subir e vai derrubar ele. Porque empresa grande começa a ter esse jogo do ego, né? Empresa grande tem um jogo do ego. O cara fala assim, cara, tem que ter cuidado com quem tá... Tem um cara que é melhor que ele, tá abaixo dele, e ele fala assim, de vez de ele, cara, vou subir esse cara pra melhorar a performance. Ele fala assim, não, vou deixar esse cara aqui abafado, ninguém precisa saber que ele existe, sabe? Porque eu tô aqui e eu não quero perder meu cargo. Entendeu? Isso acontece muito em empresa grande. Muito. Tem uma empresa baiana que, inclusive, ela é uma empresa... de sociedade aberta, ela tem ações na bolsa, uma empresa que nasceu aqui na Bahia, e eu tive a oportunidade de fazer uma pós, e hoje ele é CEO dessa empresa. Olha que interessante. Lá, os principais diretores, mesmo que não tenha formação, ele era advogado, ele era diretor jurídico,
E quando eu conheci, ele estava fazendo pós de auditoria e controladoria comigo aqui em Salvador, porque ele foi direcionado para ocupar a diretoria financeira. Então, o que é que eles faziam? Primeiro que eles não abriam vaga, a empresa não abre vaga sem ter aberto internamente. Boa. Isso é massa. A primeira oportunidade é para quem já atua na empresa. Então, abriu a vaga, ninguém se candidatou, vamos para o mercado buscar. Ou se candidatou e ali por algum motivo, enfim. Mas a prioridade, tanto que as vagas dessa empresa são muito poucas que abrem, porque o crescimento é interno. Exatamente. Além disso, eles rodam as pessoas. Porque eles acreditam que o conhecimento técnico é o mais fácil para desenvolver. A habilidade de gestão, de liderança, eu posso pegar um advogado, colocar na área financeira, colocar no marketing, ele vai conseguir fazer a gestão. No máximo, ele inteligentemente vai ter abaixo dele pessoas que tenham conhecimento técnico. Exatamente. E aí ele vai fazer o direcionamento. Então, essa empresa, e aí ele ocupou, hoje ele está como CEO, mas ele tinha passeado por todas as áreas. Então, eu acho que a mensagem que a gente deixa para a formação de liderança é atitude. E vem muito de uma cultura que você implanta do empreendedorismo, para que seu time entenda que eles estão empreendendo ali, dentro do seu negócio. E é você ter esse olhar de que eu posso, o que eu sei, eu vou desenvolver. Eu costumo falar que a forma mais fácil de você desenvolver o outro, por exemplo, sobre vendas. Coloca o vendedor do seu lado e vai visitar cliente junto com ele. Ponto. Exato. O treinamento tá pronto. Outro dia, sabe o que eu faço? Outro dia eu marquei uma entrevista andando no shopping. Marquei entrevista andando no shopping. Eu disse, onde é a entrevista? Lá no shopping. Coloquei ela do meu lado e fui comprar roupa, fui olhar roupa, sentei para tomar o café, porque era para uma área que necessitava muito como é que eu vou reagir diante de situações adversas. Então, eu quis ali medir como é que ela ia reagir. Situações adversas. É prática. Você quer contratar alguém? Primeiro, se pergunte, quais são as habilidades que necessitam? Primeira pergunta é essa. Depois, eu vou fazer testes e vou medir essas habilidades dela de forma prática. Então, eu dou pitaco também em seleções. E as seleções, o que eu percebo, o currículo é o de menos. Eu preciso medir as habilidades, eu preciso fazer experiências práticas para eu medir as habilidades. Então, Perfeito. Se a pessoa vai ser uma consultora de campo, o primeiro teste, visita a loja X e apresenta para mim um diagnóstico daquela loja. Primeiro, a pessoa vai para campo, vai visitar uma loja e vai trazer o diagnóstico. Traz a prática. Vai trazer a prática. Muitas vezes, óbvio, não vai trazer com particularidades. Não tem... Exato. Mas acho que o jogo não é entender o certo. Se achasse que ela vai trazer certo ou errado, a prática. Né? Não, é a prática. Entender o comportamento dela diante daquele atitude. contexto. Exato. Às vezes, até a apresentação já mostra a criatividade, já mostra se a pessoa é criativa, o que é que ela agregou ali. Ela não entregou o básico, você consegue medir. Então, muitas vezes, não passa nem pelo recrutamento e seleção. Coloco a pessoa para ir para campo, não treino. E aí a pessoa saiu. O mercado tá difícil. Não estou conseguindo contratar ninguém. As pessoas não ficam. Mas as pessoas vão se sentir perdidas. Elas não sabem o que estão fazendo e por que estão fazendo. Exato. A gente precisa entender que tudo que a gente transmite para o outro, a gente tentar não falar apenas o que. É o porquê. Boa. Deixando claro qual é o porquê que tem por trás. Então, o porquê nos leva, né? O que é que a KS faz? É uma empresa de terceirização financeira, de gestão de franquia, consultoria e desenvolvimento de time. Isso é o que a KS faz. Agora, por que a KS existe? É o jogo. A KS existe porque ela quer cuidar do seu negócio como se fosse nosso. Porque ela tem brilho no olhar quando encontra uma situação onde eu estou mantendo o meu negócio à base de cheque especial e hoje eu estou com uma margem de lucro de 10%. Caramba. Então, é sobre o porquê. É sobre isso mesmo. É Caramba. sobre amar problema. A KS ama problema porque ela quer que o problema chegue e ela vai tentar resolver. Isso é o porquê a KS existe. Então, o porquê ele é totalmente diferente do quê. Se você tiver o porquê claro dentro da sua empresa, o seu colaborador vai se conectar com o que de fato faz sentido. Se for só o que ele vai fazer, realmente, ele não vai se conectar. É chato fazer. É chato fazer. Então, por que as pessoas sonham em trabalhar em determinadas empresas? Porque ali tem um quê a mais. É o porquê que está por trás, eu vou fazer parte daquele time. E aí, nessa empresa que eu falei anteriormente, que eu cheguei lá e parecia uma orquestra, eu perguntei pro colaborador,
que te deixa feliz aqui? O que é que te faz feliz? Aí ele olhou pra mim e disse assim, porque os nossos chefes são exemplos. Eles são exemplo pra gente. E aqui é como se fosse uma família. Aqui a gente é uma família. Que top. Ele falou sobre o que ele faz? Não. Ele falou sobre o porquê. Parece uma empresa querendo pagar Maravilha. o dobro. A pessoa não vai. Não, a pessoa não vai. A pessoa não vai. Entendeu? Então, talvez as soluções podem ser mais fáceis do que a gente imagina. Nós estamos tão focados em que necessitamos de recursos para fazer acontecer, onde uma escuta e uma presença pode reverter a realidade do seu negócio. Com certeza. A gente precisa mais de iniciativa do que de recurso, na maioria das vezes, né? Exatamente. É isso. Gente, maravilha. Caramba. O papo foi subindo aqui o nível. Trouxe vários insights. Trouxe muito conhecimento pra gente. E com certeza a audiência amou assistir esse episódio. Queria saber onde é que as pessoas te encontram. As pessoas me encontram no meu perfil ali. Eu tento compartilhar um pouco da minha rotina. Compartilho conhecimento dos meus insights, né? Que é Camila com K Consultora. E tem sua consultoria KS também, que é o da empresa. Então, assim, o que eu posso no dia a dia, eu estou ali compartilhando, podendo agregar conhecimento aí, fazendo acontecer juntos, porque eu acho que é o que faz sentido, né? Juntos somos mais fortes. Gera conteúdo lá no seu perfil? Gero. Boa, show de bola. Tem tempo pra isso, né? Então é isso, galera. Tem tá tempo aí o pra arroba. isso. Tem que gerar, né? Tem que gerar. Hoje realmente é isso aí. É obrigação, tem que gerar. É isso, pessoal. Arroba da Camila tá aí. Segue a Camila lá no Instagram pra conhecer um pouco mais do trabalho dela. Responde a galera lá. Manda pergunta pra Camila lá no Instagram. Conversa com ela. Quiser contratar, conhecer o trabalho da KS Consultoria, vai lá também, né? Ótimo. Porque a Camila já falou aqui, você já sabe que a entrega é boa. Então, alguma pergunta, Hugão, que a gente não fez? Eu vou fazer aquela dinâmica. fazer? Eu vou fazer aquela dinâmica que eu fiz no início do podcast, que eu deixei pra trás, nunca mais eu fiz. E ia perguntar pra Camila. Camila, se você tivesse a oportunidade de falar algo pro mundo inteiro agora, nesse exato momento, todo mundo vai ver o que você falou e você só tem uma chance de falar pra essas pessoas. O que é que você falaria? Eu falaria que nessa jornada de empreendedorismo, de busca dos seus sonhos, vão chegar muitos que vão dizer que não é possível. Ou que você não vai conseguir. Mas que acredite. A força que você tem, talvez, e muitas vezes, é maior do que você imagina. Principalmente quando você atrela a ela algo que é intangível e que vai te fortalecer ainda mais. Então, nunca deixe que o outro fale que não é possível diante daquilo que faz sentido e que é seu sonho. Então segue firme e acredite, porque é possível. Pega essa. Isso aí, gente. Maravilha. Bom Bom demais. Muito obrigado, Camila. Vamos nos despedir aqui da nossa audiência. Pessoal, aproveita, compartilha esse episódio se você gostou, tá? Aqui embaixo tem o botãozinho para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal. E ative as notificações, né? Porque todas as vezes que um novo episódio do Ecosistema for pro ar, você vai ser notificado e você vai poder, que eu falo muito, né? Encher a sua caixa de ferramenta para ajudar a crescer o seu negócio, para você se desenvolver, inclusive, como empreendedor, como empresário. Crescer o seu negócio, que é o que todo mundo quer, né? Sem mais. Sem mais. Até a próxima. Um abraço.